Nesse nosso encontro, nós vamos realizar a apuração do INSS da cota do reclamante e cota da reclamada. Para isso, nós temos uma planilha própria. Aonde está essa planilha, Rodrigo? Essa planilha, ela está logo abaixo da planilha que nós acabamos de liquidar, ou seja, a planilha de correção monetária de cada parcela. Então, basta você rolar o mouse para baixo e você vai encontrar a planilha para apuração do INSS, cota do reclamante. Mas antes de iniciarmos a liquidação propriamente dita, é necessário fazer algumas considerações importantes. A primeira delas é que, para apurar o INSS, é necessária a base de cálculo do INSS da folha de pagamento do reclamante, ou seja, os contra-cheques. É necessário você consultar o processo mês a mês e pegar essa informação e trazer para a planilha. Ou seja, qual era o salário de contribuição da Previdência Social. Esse aqui deve ser a parte mais chata do nosso curso de cálculo trabalhista e também do contador, do perito, porque não tem outra forma. Você deverá trazer essas informações individualmente para a nossa planilha. Lembrando também que deverá trazer as informações de 13º, que nesse caso 2007, 13º 2008, 2009 e 2010. Quero destacar ainda que você não poderá inventar valores, ainda que você saiba o salário base. Por quê? Não é o salário base que vai definir o salário de contribuição do INSS. Ora, por quê, Rodrigo? Porque pode existir faltas, afastamentos, hora extras e outras parcelas que fazem parte do salário de contribuição. Reitero, os valores da coluna B somente podem ser retirados dos valores dos contra-cheques do reclamante, da rescisão de contrato de trabalho ou da ficha financeira. Inseridas as informações da base de cálculo da folha do pagamento, agora o próximo passo é achar a base de cálculo do INSS das verbas do processo. Este sim tem como nós buscarmos de forma automatizada. Mas atenção, nós devemos buscar esse valor sem correção monetária. Ora, por que eu não posso pegar o valor atualizado, Rodrigo? Porque se você pegar esse valor atualizado, você acaba alterando a alíquota. O correto é pegar o valor sem correção, apurar o INSS e depois fazer a atualização do valor do INSS. E como isso funciona? É simples. Eu preciso que você redobre sua atenção, clique na célula, igual, você vai buscar esses valores na primeira planilha. Não é nessa planilha de correção monetária de cada parcela. É nessa planilha inicial. Agora você clica em Shift, seleciona o adicional de insalubridade, solta o Shift, mais férias mais 1/3. Enter. Agora sim, nós podemos reproduzir a fórmula em massa até outubro de 2010. 100% correto? Não. Por que não? Em outubro de 2010, houve a rescisão do contrato de trabalho e as férias foram indenizadas. E sobre as férias indenizadas, não tem incidência de contribuição previdenciária. Como é que nós vamos fazer então? Simples, vamos suprimir D50. Agora sim, correto. Devemos agora fazer a inserção dos 13º. Como é que isso vai funcionar? Da mesma forma que nós já vínhamos fazendo anteriormente, igual, e vamos buscar o 13º de 2007. Eu sei que depois isso vai se tornar de forma automática para você e você não vai precisar mais fazer essas ações, mas eu preciso que você entenda essas ações para que depois
na forma automática e mais rápida, você saiba exatamente como e por que esses valores estão sendo inseridos nas planilhas. Pego aqui dezembro de 2007, aí está. Busco agora 13º de 2008, aí está. 2009. E para finalizar, eu vou buscar o 13º da data da rescisão, que ocorreu em outubro de 2010. Agora, eu preciso fazer a soma da base de cálculo. Pegar a base de cálculo da folha de pagamento mais a base de cálculo do processo. Por quê? Para definir a alíquota que a reclamante tem que contribuir para a Previdência Social, eu preciso saber a remuneração dela a cada mês. Na coluna D, eu vou somar a base de cálculo da folha de pagamento mais a base de cálculo do processo. Então vamos lá. Na coluna B, nós temos a base de cálculo da folha de pagamento, que é o valor de R$ 184,33, ou seja, a reclamante recebeu este valor quando estava na empresa. Se trata do contra-cheque de agosto de 2007. Ela contribuiu sobre este valor, ou seja, sobre R$ 184,33. Só que agora, com o processo, ela vai receber mais R$ 76,00 da competência de agosto de 2007. Então, eu preciso fazer a soma desses dois valores para definir a alíquota. Mas por que, Rodrigo? Porque pode ser que haja uma alteração na alíquota ou pode ser que a alíquota permaneça a mesma. Então vamos lá. Aqui no Excel nós temos duas maneiras de fazer esse cálculo. É bem simples. A primeira delas é você clicar na célula, Shift, selecionar a base de cálculo da folha do pagamento, igual, primeiro é necessário você colocar igual. Agora sim, Shift, selecionar a base de cálculo da folha do pagamento, soltar o Shift, mais, clicar em mais no seu computador e depois clicar na célula da base de cálculo do processo, que nesse caso será a C137. Então o que ele fez? Igual B137, que é a base de cálculo da folha do pagamento, mais C137, que é a base de cálculo do processo. Aí está. Tem outra maneira? Sim. Você já vem em autossoma e ele já vai falar que ele vai somar o B137 até o intervalo de C137. Se você colocar Enter, dá na mesma. Aí fica a critério de cada um. Depois, basta nós arrastarmos até o final, que nós já teremos os valores inseridos, inclusive com a soma total. Na coluna E, nós iremos inserir os valores dos limites máximos de contribuição para cada período. Ora, se eu tenho o valor total tributável a cada competência, eu tenho como definir qual a alíquota que o reclamante está obrigado a recolher, está obrigado a contribuir. Isso vai ficar bem claro quando nós visualizarmos a tabela de contribuição da Previdência, em que você vai conseguir enxergar os limites máximos. Inclusive, os juízes eles deixam isso bem claro nas sentenças, com a seguinte frase: respeitando o limite máximo de contribuição. Primeira pergunta que você pode me fazer é: o que é esse limite máximo? Para te responder essa pergunta, eu quero ir até a tabela de INSS para fazer algumas pontuações substanciais que vai fazer a diferença aqui no seu entendimento. A primeira delas é que na coluna A nós temos aqui a competência. E você pode visualizar que durante um certo período nós tínhamos 4 alíquotas.
E a partir do 1 de 2008, apenas 3. E aí você já vem com uma outra pergunta, que é por quê? Eu lhe respondo. Durante esse período de competência, nós tínhamos a CPMF e para que não ocorresse a oneração excessiva ao reclamante, as alíquotas eram um pouco menor e existia 4 alíquotas. A partir de 1 de 2008, isso deixou de existir e passamos a trabalhar com apenas 3 alíquotas. Logo, na coluna H, nós temos o limite máximo desse período e na coluna F, nós iremos encontrar os limites máximos do período de competência que se inicia em 1 de 2008. Eu quero fazer uma exemplificação para você, para que isso fique bem claro. Suponhamos que o reclamante tenha recebido em outubro de 2010, vamos destacar esse período, a importância de R$5.000. Quanto que é 11% sobre R$5.000? Vamos fazer aqui mesmo no Excel, igual, seleciona a célula 5.000, vezes 11, 550. Mas ele não vai recolher sobre os 5.000, ele vai recolher sobre o limite máximo. Então vamos voltar aqui à fórmula e simplesmente substituir os 5.000, que é o F138, pelo F83, que é o limite máximo. Aí está. Ou seja, ele irá recolher sobre o limite máximo de R$ 3.467,40, que implica em R$ 381,41. Feitas essas considerações, nós vamos buscar os limites dos valores máximos de contribuição na tabela. Como isso funciona? A primeira informação importante é que é necessário você selecionar a célula. Eu sei que você já sabe. Selecionamos a célula, igual, e vamos lá buscar em agosto de 2007 na tabela de INSS. Selecionamos agosto de 2007 e Enter. Agora, basta nós puxarmos até dezembro de 2007. Por que a gente não pode puxar janeiro de 2008? Simples. Porque se você voltar aqui na tabela, nós estamos aqui dentro de uma sequência dentro da coluna H. Se eu puxar, não vai ter nenhuma informação aqui em H47. Então, nesse caso, é necessário nós renovarmos a fórmula. Então, como é que vai funcionar? Nós voltamos lá, igual. Voltamos agora aqui na tabela e selecionamos o limite máximo que se inicia em 1 de 2008. Selecionamos a célula e Enter. Agora sim, nós poderemos ir até o final, porque a partir do 1 de 2008, nós estamos trabalhando com 3 índices e os índices os limites máximos estão alinhados dentro da coluna H. Eu quero chamar a sua atenção para essa tabela do INSS. Por quê? Porque você pode acabar incidindo em erro. Se você visualizar aqui os valores máximos de contribuição, ao chegar em 1/6 de 2010, você vai visualizar que existe um valor máximo, um teto de contribuição. E a partir do dia 16/6 de 2010, existe um outro limite máximo. Então, nesse caso, nós vamos desconsiderar essa primeira linha de 1/6 de 2010 e considerar a de 16/6 de 2010. Então, voltando aqui na tabela de apuração, você vai visualizar
que nós estamos descendo e reproduzindo em sequência 73, 74, 75, 76, 77. E aquela onde nós não deveríamos considerar é a 78. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela como fosse a 79, ou seja, pular. O que nós estamos fazendo aqui para ser bem claro? Nós estamos pulando, nós estamos vindo na sequência, depois estamos pulando a 78 e indo para 79. Vamos visualizar, ver se é isso que está acontecendo. 77, pulando a 78 e 79. Agora nós podemos continuar puxando a formatação até o final. Posso afirmar, Rodrigo, que está 100% correto? Não. E por que não, Rodrigo? Ora, porque eu busquei na sequência e os 13º eles não estão na sequência, ou seja, os limites máximos de contribuição dos 13º eles estão nos respectivos campos. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é apagar e ir buscar os limites máximos dos 13º correspondentes a cada período. Então vamos lá, vamos buscar o 13º de 2007. Aí está. Igual, vamos agora buscar o 13º de 2008. Pronto. 13º de 2009. E para finalizar, o 13º de outubro de 2010, que foi a da rescisão de contrato de trabalho. Agora sim está 100% correto. Agora, nós vamos verificar a diferença limite. O que é isso, Rodrigo? Ora, é a diferença sobre a qual o empregado ainda pode sofrer o desconto do INSS. Por conta desse limite máximo, pode ser que já se tenha recolhido o valor máximo. Aí o reclamante não vai recolher mais nada, porque ele já recolheu sobre o valor máximo. E aí, nesse caso, ficará zero. Como isso vai funcionar? Vamos na prática para que você consiga visualizar o que nós estamos falando. Então, selecionei a célula igual E, que é o limite máximo de contribuição, menos o que ele já recolheu, que é B. Aí nós temos 2.709,95, ou seja, ainda se pode recolher, tendo em vista que ele recolheu apenas 184,33, 2.709,95. É isso que se faz, apurar, verificar a diferença limite para que se possa visualizar sobre qual importância ainda pode ser recolhida. Lembrando que, se ele já recolheu o limite máximo de contribuição, aqui iria ficar o quê? Zero. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos fazer novamente. Selecionei a célula, igual limite máximo de contribuição, menos o B, que é o tanto que já foi, a importância que já foi recolhida. Aí está. E eu posso reproduzir em sequência, nesse caso, que não tem problema nenhum. Agora nós vamos encontrar a base líquida do processo. Para achar a base líquida, vai ser necessário você diagnosticar qual é o valor menor, ou se é a base de cálculo do processo, ou se é a diferença limite. Ou seja, ou vai ser a base de cálculo, ou vai ser a diferença limite. Então, o que eu vou colocar aqui na coluna G? Eu vou colocar o valor menor. A questão é, como que a gente vai fazer isso? Você vai em coluna G, linha 137, vai selecionar, colocar igual, escrever SE, que é condição C, abre parênteses, C137, que é a base de cálculo do processo, for menor ou igual a F
137, ponto e vírgula, coloque C 137 ou F 137, fecha parênteses, Enter. Aí está. Essa fórmula faz o seguinte: ela fala para inserir na coluna G 137 o valor menor entre C e F. Neste caso, o valor menor é os R$ 76. Se a coluna F fosse menor, então ele iria inserir o valor da coluna F. Vamos fazer esse teste? Vamos colocar aqui o valor de 184,33 aqui em cima para a gente não esquecer. E vamos alterar esse valor. Vamos colocar o valor de 2.890. Aí está. Ou seja, o que nós fizemos? Nós colocamos a base de cálculo da folha de pagamento como 2.890, sendo que o limite máximo de contribuição é 2.894,28, ou seja, a diferença, ou seja, o máximo que se pode ainda recolher é 4,28. Vamos colocar o valor exatamente igual, 2.894,28. Enter. Aí você percebe que o valor é zero. Vamos voltar o valor de 184,33 para darmos continuidade, porque a fórmula já está aqui e agora nós vamos reproduzir em massa. Agora, eu preciso definir a alíquota. Como eu defino a alíquota, Rodrigo? A alíquota, ela vai ser definida com base nos valores que estão na coluna D. Mas eu preciso trabalhar em conjunto com a tabela de INSS. Eu preciso levar esses valores para a tabela de INSS. E como isso funciona? É simples. Vamos até a tabela de INSS e lá nós temos a data do início e a gente vai colocar igual e vir aqui buscar o valor. E Enter. E eu posso arrastar até aqui, porque não existe uma sequência. Eu não posso continuar arrastando que ele vai preencher essa célula, sendo que aqui eu coloquei uma informação complementar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em 1/1/2008 e buscar novamente a informação. E Enter. Agora, eu posso trazer quase até o final. Por que não até o final? Porque lembra que em julho de 2010 houve a publicação de dois valores? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o segundo. Como é que eu faço isso? Eu parei na D170. O que eu posso fazer? Eu posso copiar e colar e continuar na aqui 171, pular essa que seria 171, fazer essa ser a 171. Isso é uma questão de Excel. Ou eu posso começar novamente. Igual, volto lá. Eu até destaquei aqui o mês que houve a publicação de dois valores, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, 171. Ó. E arrastar. Aí está. Já trouxemos para a tabela de INSS a base de cálculo total. Você pode perceber que a partir do momento que nós colocamos a base de cálculo, a alíquota ela já veio de forma automática para todo o período de contribuição. Mas eu quero conversar com você a respeito do funcionamento dessa fórmula. Eu sei que você não precisa entendê-la, porque ela já está pronta.
Mas essa fórmula, ela demorou muitos meses até eu conseguir formatar ela de forma correta, de forma ideal. O máximo que você precisa fazer é entender se quiser, porque quando você coloca o valor da base de cálculo, automaticamente já será definida a alíquota. Então vamos à fórmula. O que essa fórmula estabelece? Ela estabelece uma relação entre a base total e a tabelinha de competência. Apenas para efeitos acadêmicos, eu quero compartilhar com você a formatação dessa fórmula. Como é que ela foi feita? Foi feita sob uma série de condições. A primeira delas é se I42, que é o valor da base de cálculo, for igual ou menor que 868,29, então utilizar 7,65. E aí, ele continua numa série de condições, estabelecendo se for igual a 868,30 e até 1140,00, qual que será o valor? 8,65, para efeitos de base de cálculo. Se estiver nesta faixa, será 9%. E se estiver nessa faixa, 11%. Vamos ver se dá certo? Vamos colocar aqui o valor de R$ 900, que está na faixa de 8,65%. R$ 900, 8,65%. Vamos agora colocar o valor de R$ 1.200, que está em 9%. Vamos lá? R$ 1.200, 9%. Vamos agora colocar 1.500, que está na faixa de 11%. E você analisa, chegou à conclusão de que funciona perfeitamente. Eu sei que você não precisa saber detalhes dessa forma, mas é importante você ter um conhecimento ainda que superficial de como ela foi formatada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar esses valores para outra planilha. Cumpre a nós agora trazermos as alíquotas da tabela do INSS para a nossa tabela apuração INSS cota reclamante. E como isso vai funcionar, Rodrigo? Muito simples, você já sabe. Na coluna H, linha 137, você irá selecionar, colocar igual e vai buscar a alíquota. E Enter. Você vai trazer as informações em sequência até dezembro de 2007. Em janeiro de 2008, você vai precisar renovar essa ação. E te explico por quê. Já selecionei a célula, coloco igual, vou lá na tabela, simplesmente porque não está na sequência. Se eu puxasse na sequência, ele iria puxar o J47, sendo que não tem nada em J47, nem J48. Nós utilizamos essas duas linhas para inserir outras informações e somente após começar um novo período. Então, eu vou selecionar a célula J49, em que tem uma nova alíquota. E aí eu vou novamente trazer as informações até maio de 2010. Em junho de 2010, eu preciso renovar novamente a minha ação e eu te explico o porquê. Porque em junho de 2010, houve publicações de 2 limites. E eu não vou utilizar o primeiro, eu vou utilizar o segundo. Se eu utilizasse o primeiro, seria uma célula vazia, que também iria ocorrer um erro. Então, eu vou utilizar o do segundo, pegar a cota de julho de 2010, no segundo período, 16/6/2010, e aí sim eu posso colocar Enter e trazer essa informação até a data da rescisão do contrato de trabalho, que foi outubro de 2010. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento
Todavia, para encontrarmos as alíquotas dos 13º. Como isso funciona? Exatamente igual ao anterior. Ou seja, vamos na tabela, nós precisamos informar os valores dos 13º na tabela. Temos aqui o 13º de 2007, eu já deixei selecionado aqui em verde, que é aqui que nós vamos inserir a base de cálculo do 13º. Então, igual, voltamos na nossa tabela, encontramos o 13º de 2007, Enter. Vamos lá, igual, vamos buscar o 13º de 2008. Agora, 13º de 2009, selecionei a célula, igual, 2009. E para finalizar, o 13º da rescisão, que ocorreu em 16/10 de 2010. Igual, volto lá, Enter, aí está. Você vai perceber que se criou uma alíquota para a base de cálculo do 13º após você inserir o valor. É a mesma forma que nós utilizamos aqui, na qual vai buscar a faixa e automaticamente trazer a alíquota para o campo correspondente. Aí está. Agora, o que nós devemos fazer é voltar à tabela e trazer para os campos apropriados a alíquota correspondente. Então vamos lá, vamos buscar a alíquota do 13º de 2007. Igual, volto na tabela, seleciono a alíquota, Enter. 13º de 2008, seleciono a célula, igual, Enter. 13º de 2009, seleciono a célula, igual, vou na tabela, seleciono o índice, Enter. E agora, para finalizar, o 13º da rescisão, seleciono a célula, igual, vou na tabela, Enter. Pronto. Agora que nós já temos a alíquota correspondente a cada mês, nós podemos apurar o INSS. Isso agora é muito simples. Basta você selecionar a primeira célula, colocar igual e seguir o que é determinado aqui, ou seja, o G, que é a base líquida, vezes a alíquota. Mas eu peço para que você redobre a sua atenção nesse momento, porque a alíquota não está em percentagem e você precisa colocar manualmente. Depois Enter, e você já tem a alíquota, basta você puxar que ela irá aparecer mês a mês. Ou seja, já aparece inclusive o total do INSS. Aqui tem o INSS a cada mês. Encontrado o INSS, nós precisamos atualizar. Para atualizar, nós devemos fazer um procedimento bem simples, que é buscar os índices, mas não precisamos ir lá na tabela. Nós já fizemos isso anteriormente, então basta você selecionar a célula igual e subir na tabela em que nós já temos todos os índices. Seleciona o primeiro, Enter, e basta você arrastar todos eles. O que aconteceu aqui, Rodrigo? Aconteceu que ficou 0, porque eu devo buscar o índice correspondente ao 13º de 2007, 13º de 2008, 13º de 2009 e o 13º da data da rescisão. Então, nesse caso aqui, eu apago, coloco igual e venho aqui, já deixei selecionado em verde para você conseguir visualizar e vou buscar o 13º 2007. Aí está, igual. Vamos agora buscar o 13º 2008, igual.
buscar o 13º 2009, igual, e o 13º da rescisão, igual. Agora, o procedimento é bem simples, você já sabe. O que eu vou fazer é pegar o INSS versus o índice e vai me dar o valor atualizado. Aí está. Basta agora eu arrastar. E eu tenho o valor atualizado. Com isso, nós concluímos essa apuração com um valor de R$ 629,49. Então, nós apuramos a cota do reclamante referente à Previdência Social, valor este que a reclamada irá descontar do crédito do reclamante.